Hoje conversaremos sobre Virginia Woolf e seu Mr. Dalloway. Sabe aquela pergunta que te fazem, qual superpoder você gostaria de ter? E as pessoas geralmente respondem ler mentes. É isso que você encontra no fluxo de consciência. Você pode realizar a sua vontade e o seu sonho de ler mentes, de saber o que as outras pessoas estão pensando realmente, aqui, em fluxos de consciência. Nos fluxos de pensamentos dessas personagens que ela traz pra gente e que é um marcante traço ali do jeito que a Virginia ela escreve seus livros. Essa aqui é a minha terceira experiência de leitura com a Virginia Woolf. A segunda bem sucedida, mas é a terceira experiência de leitura. A primeira foi com o livro que chama-se Ao Farol, e eu não finalizei. Eu tentei ler aquele livro por 2 vezes e eu não consegui finalizar. Na época, eu acho que não era o momento de ter acesso a esse tipo de escrita, porque eu me distraía com questões que eu precisava fazer do dia a dia. Minha mente vagava, assim, para outras questões nada a ver com o livro. E de repente eu tava lendo assim no modo automático, e aí eu já não sabia mais qual personagem que tava pensando aquilo que ela tava expondo. E isso faz total diferença, porque se você está dentro, né? Se você tá absorto na mente daquele personagem, você tem que saber quem tá pensando naquilo, porque senão a história começa a não fazer sentido e você perde muitas partes super importantes da história, né? Então faz total diferença. Você não pode se distrair, se deixar levar por outros pensamentos, os seus próprios pensamentos, por exemplo, porque você tem que estar absorto, absorvido e totalmente entregue que aos pensamentos das personagens que ela nos apresenta, né? Então, eu tentei por 2 vezes ler A Farol. Falei, não é o momento, depois eu volto. E aí eu tive acesso a um livro dela de não ficção, que é Mulheres e Ficção, alguma coisa assim, o título. Eu já mencionei sobre este livro aqui no canal, em algum vídeo de lidos, leituras em andamento. Eu falo sobre este livro dela. E recentemente eu fui até a biblioteca perto de casa, peguei alguns outros livros, tinha esse livro lá, super novo, super... parece que ninguém nunca nem leu. E eu falei, acho que é o momento de pegar de novo um livro da Virginia Woolf e tentar entender como que é esse fluxo de consciência dela, que eu já admirava. Eu acho que é um jeito de escrita que você não tem o narrador te manipulando, então você sabe crua e diretamente o que essas pessoas, esses personagens estão pensando e quais as decisões deles. Então isso é uma experiência de leitura muito única. Me embrenhei aqui e fui bem sucedida, ainda bem. Gostei muito desse livro aqui. A gente tem toda essa história passando em um único dia, em que a nossa querida Mr. Dalloway, ela vai comprar suas flores. Geralmente ela não fazia isso, porque ela é uma aristocrata, ela tinha uma posição na sociedade ali na época, em Londres, né, sociedade inglesa. Ela era uma pessoa muito respeitada do ponto de vista financeiro, então ela era bem estabelecida, ela tinha ali a sua reputação em frente à sociedade, que era o que era valorizado naquela época. E a gente passa a acompanhar os pensamentos dela, indo até esse lugar que ela vai comprar as flores para um jantar, uma festa que ela vai oferecer no final da noite. E a gente tem algumas pessoas a visitando antes da festa, então a gente vai conhecer um ex-namorado dela, um ex-pretendente, né, casamento, o que se passa na cabeça dele, o que se passa na cabeça dela. A gente vai conhecer outras pessoas que passam pelo caminho dela e a gente vai mudando de pensamento, a gente vai mudando de mente em mente, então a gente vai pulando nos personagens. Então, por exemplo, a Mr. Dollar, ela tá ali andando pela rua e a gente tem o mapa, né, de Londres, que eu vou deixar aqui pra vocês verem ali por onde que passa. Alguém fez esse mapa, né, construiu no Google Maps esse trajeto, que os principais, na verdade, os principais pontos que são citados aqui no livro, né, a gente tem lá no Google Maps isso, e vocês estão vendo aí na tela agora. Então a gente tem ela andando até o lugar que ela vai comprar as flores e a gente acompanha o que ela tá pensando, né? Então ela vai, ela se encontra ali com uma pessoa e elas se assustam com o barulho de um avião que passa, porque há pouquíssimo tempo eles saíram da guerra. Então as pessoas ainda estão muito à flor da pele, assim, dos resquícios, né, desse trauma deixado por aspectos da guerra. Então
ali bombardeios e ataques de forma geral. Então eles ainda estão bem, é tudo muito recente, assim, então eles ainda sofrem bastante com isso. E, bom, então ela vai até lá e a gente entende o que ela e a pessoa que trabalha ali no lugar, na floricultura, estão pensando. Mas no caminho, então outra pessoa, né, passa ali na rua e a gente pula pra mente dela e começa a entender o que tá se passando na cabeça dela também. E assim vai. Até que num determinado momento a gente chega na vida de um casal que pra mim foi os personagens mais marcantes da história pra mim, na minha experiência de leitura, que é o Septimus e a Resia. Vou falar de forma em português mesmo, com certeza não é assim que pronuncia o nome dela, mas do jeito da escrita e a pronúncia em português seria Resia, né? Então, o Septimus e ela, eles formam um casal que é muito sofrido, assim, é muito trágico, não é nenhum spoiler. Quando você começa a ler a história dos dois, você já percebe que vai ser trágico mesmo. E toda a construção dos dois é trágica. E os pensamentos deles, é tudo muito triste envolvendo os dois, mas de certa forma muito complexa. E eu vi numa palestra, vou deixar o link aqui no box de descrição, né, pra fazer a devida referência. Eu vi numa palestra em que a, a pessoa, ela fala sobre o duplo. Então, ela comenta, né, ela faz a definição do duplo, falando que o Septimus é o duplo da Mrs. Dalloway. Por quê? A Mrs. Dalloway, ela tá tentando ultrapassar esses resquícios da guerra. Óbvio que ela não tenta apagar, né, da memória de todos ali o que aconteceu na guerra e todos as suas consequências, traumas, etc, na vida de todos, porque até muita gente, né, perdeu filho, marido, enfim, familiares por ali e eles estão ainda extremamente abalados. Mas ela está tentando, à sua maneira, retomar de alguma forma a parte social, né, de trazer as pessoas para perto, de fazer elas se encontrar de novo, talvez conversarem com outras coisas que não sejam tão trágicas, né? E o Septimus, ele não conseguiu ultrapassar a barreira dos traumas, porque ele foi para a guerra, né? Então, ele esteve no campo ali, lutando contra os seus adversários de guerra que ele foi mandado para fazer isso. Então, ele viu ali seu amigo ser morto e ele ficou traumatizado a tal ponto que ele começa a ter alucinações o tempo todo. E essa é uma parte muito agonizante e agoniante de ler aqui, porque você se coloca no lugar. Então, pensa, você voltou da guerra extremamente traumatizado, as pessoas estão tentando ali fazer com que você viva a sua vida normalmente de novo, só que você passou por aquilo. Você foi enviado à guerra. Você viu amigo seu morrendo com seus próprios olhos. Não é que você teve a perda e você vai ter que lidar com esse luto. Você viu, você presenciou aquilo. E as pessoas querem que você retome a vida normalmente. E não é como se a esposa dele não tivesse procurado ajuda médica ou alguma coisa assim. Ela procurou, ele passou por 2 médicos. O primeiro tratava como se fosse algo que ele estivesse exagerando, que ele fosse a pessoa responsável por se fazer presente de novo e voltar a ser o que era. E, bom, então a gente se coloca no lugar, né? Imagina você tendo alucinações, que você tá pegando fogo, que as pessoas estão vindo pra cima de você vendo, né? Assim, você não tá vendo, você tá alucinando, mas assim, pra você está vendo ali com os seus próprios olhos o seu amigo ser morto de novo, e isso o tempo todo, e as pessoas tentando falar pra você, não, você tem que viver normalmente e você tem que bola pra frente, entendeu? Esquece isso, vamos pra festa, vamos ser felizes. Imagina, ele tá tendo alucinação o tempo inteiro. Ele tá triste, ele tá sem perspectiva, ele não consegue mais sentir absolutamente nada. Então, quando ele fica ali na praça, né, a gente vai ver o que passa na cabeça dele, depois com a esposa dele, e as pessoas que passam, né, o jeito que elas olham pra eles, e cada pessoa tem
perspectiva diferente do que o que tá acontecendo ali, um passa e fala, nossa, aquele casal novo, apaixonado, e outros passam e falam, nossa, que cara estranho, né, coitada dela, enfim. Então a gente acompanha esses pensamentos das outras pessoas e a agonia dele, até que chega um ponto, e aí, gente, né, deixa aqui o aviso que eu vou falar sobre como termina a história, né, a partir de agora, e também a história de cada personagem e a história como um todo, então já fica aqui o aviso de spoiler. Mas chega um determinado momento que fica tão insuportável a vida pra ele, e não é a vida, porque olha só o que ele fala. Pensamentos quando o sétimo se joga pela janela, né? Aí abre aspas. Não quero morrer. A vida era boa, o sol quente, só que os seres humanos, reticências. O que queriam eles? E aí, quando ele se joga da janela, ele grita, ofereço a vocês, ou seja, ofereço essa morte a vocês, né? Que era a esposa e o médico que tá chegando ali. Então, ele não acha que a vida seja ruim. Ele ainda vê, assim, o sol, né? E as coisas pequenas ali do dia a dia. Ele consegue perceber que aquilo faz sentido, né? Mas a dor dele é tão maior e a falta de aptidão para lidar de novo com as pessoas depois desses traumas, né? É tão grande que ele não consegue mais continuar vivendo ali. Ele realmente vê esse suicídio como a sua última e única possibilidade, né? E aí, quanto a Mr. Dalloway, a gente tem logo no início do livro a seguinte citação que eu anotei aqui para dividir com vocês. É bem no início mesmo, na página 12. A gente tem o seguinte. Ela tinha a mais estranha sensação de ser ela própria invisível, imperceptível, ignota. Agora sem um casamento à frente, agora sem filhos a dar à luz, mas apenas essa surpreendente e um tanto solene procissão junto aos outros, pela Bond Street, apenas isso de ser a senhora Dalloway. Nem sequer Clarissa mais, isso de ser a senhora Richard Dalloway. Ou seja, ela perdeu a identidade, é isso que a gente tem aqui, né, de informação. Que ela reflete sobre a perda de identidade dela, então ela casou, teve filho, ela tem uma filha, Elizabeth, e é isso. Então a gente tem aqui o fim dessa individualidade dela e ela reflete muito sobre isso, né? E nessas andanças aí dela pelo passado, a gente conhece um ex-namorado que ela teve, né? E é muito curioso como a gente ser levado para a mente dos dois, isso traz pra gente diferentes perspectivas do mesmo fato. Então, quando a gente pensa na ruptura deles, né, quando eles terminaram o relacionamento e ela se casou com o Richard, a gente passa pela mente dele o que ele pensava e foi, assim, quase o fim do mundo pra ele. Ele ficou arrasado, mas de outra forma ele gosta de um rapsai, como se diz, né? Então ele arranja várias mulheres e tal, mas meio que ela foi o amor da vida dele, sabe? Assim, uma coisa meio assim. E pra ela não foi nada demais. Então ela sim, ela revê na cabeça dela as escolhas que ela fez. Ela tem consciência que foi um casamento bem por... como que eu posso dizer ali com o Richard? Um casamento muito... não foi arranjado, né? Mas conveniente, acho que é essa a palavra. E ela tem consciência de tudo isso e a gente acompanha ela pensando bastante sobre isso. E tem uma parte que ela pensa até sobre o fato, né, do Septimus, do suicídio dele, que isso vem à tona na festa em algum momento, de forma muito breve, mas isso vem, né. Então, a gente tem o seguinte, eu anotei aqui para separar com você, para ler para vocês também. Então, sobre o assunto da morte do Septimus durante a festa, né, abre aspas. Ó, pensou Clarissa, eis que surge a morte, pensou ela, bem no meio da minha festa. A morte era um ato de rebeldia. A morte era uma tentativa de se comunicar.
pois as pessoas sentiam a impossibilidade de atingir o certo, o qual misteriosamente lhes escapava. A intimidade virava separação, o arrebatamento extinguia-se e ficava-se só. Havia um abraço na morte. E no fim do livro mesmo, a gente tem o seguinte, olha só como que amarra toda essa reflexão, né, que a Mr. Dalloway faz, e é muito isso o cerne do livro também, né? Até porque na mente das pessoas a gente tem o que? A reflexão, né? Então termina o livro dessa forma. Também vou, disse Peter, que é esse ex-relacionamento dela, né, da Clarissa. Mas ficou sentado por um momento. Que terror é esse? Que êxtase é esse? Disse para si. O que é isso que me enche de uma agitação extraordinária? É Clarissa, disse, pois ali está ela. E aí ela faz presente, né? Tanto ela é o nome do livro, como ela se faz presente ali na vida dele. E ela toma a presença de novo na festa e as pessoas tentam seguir em frente depois da guerra. E também eles falam durante a festa sobre a Índia, né? Que se a gente puxa um recorte histórico, a Índia estava tentando não ser mais colônia da Inglaterra, né? E eles conversam brevemente sobre isso na festa, mas eles não têm profundos conhecimentos sobre isso, é só pessoas medianas tentando levar sua vida em frente depois de algo muito sério ter acontecido, como a guerra, né? Fica a recomendação, se você ainda não leu Mr. Dalloway, leia, vale muito a pena. E se você leu, espero que você tenha gostado do meu compartilhar de perspectiva e, claro, deixe as suas perspectivas também nos comentários. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.